Boa tarde a todos, a todas. Eu sou Sueli Bonaparte, presidente do Brasil Florida Business Council, um grupo empresarial baseado em Tampa, Flórida. Sejam todos bem-vindos. O nosso programa hoje é um programa, uma iniciativa chamada BFBC Talks, e nesse programa nós convidamos especialistas, experts, em determinados tópicos que estejam afetando as empresas americanas e brasileiras. E o tópico de hoje não poderia ser mais apropriado, mais relevante. Nós vamos falar justamente sobre a guerra tarifária do presidente Trump e os impactos que está ocasionando na economia global e principalmente para o Brasil. E hoje nós não poderíamos ter um palestrante mais relevante e mais conhecedor do assunto. O nosso grande amigo de muitos anos, de uma década, mais de uma década, na verdade, eu conhecia já em Nova York, quando eu dirigia a Câmara lá, e hoje é o nosso grande amigo aqui do Brasil Florida Business Council, o doutor, professor Otaviano Canuto. Hoje ele exerce a função de Senior Fellow da Policy Center of the New South. E antes ele ocupou uma série de cargos importantíssimos nas principais agências governamentais globais relacionadas à economia e ao comércio internacional. Ele foi vice-presidente, diretor executivo do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do IMF. Então, não precisamos dizer mais nada da qualificação dele para a discussão de hoje. E ele também hoje exerce a função de professor da George Washington University em Washington. Então, eu vou passar agora a palavra mas antes de passar a palavra, eu gostaria de reconhecer e agradecer a honrosa presença do embaixador André Odebrecht, que é o cônsul-geral do Brasil em Miami, que está ouvindo essa discussão. Muito obrigada pela sua presença, embaixador. Então, neste momento, eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido palestrante, professor Otaviano Canuto. Otaviano, seja bem-vindo. Obrigado, Sueli. Sempre um prazer participar das suas iniciativas. E o tema é difícil, é complicado, mas por isso mesmo acho interessante que você esteja fazendo essa discussão. É dizer, vamos tentar conversar agora sobre as implicações da guerra tarifária entre Estados Unidos e China, tentando averiguar em que medida a gente pode detectar alguns impactos para o Brasil dessa guerra tarifária. Então, o que eu vou fazer, além de uma introdução bem rápida sobre a essência da guerra tarifária, abordar as características da relação Estados Unidos e China e, evidentemente, como é que o Brasil participa desse triângulo Estados Unidos, Brasil e China, o que é que a gente pode aprender como consequência dessa guerra tarifária. Então, vamos caminhar nessa trajetória. Bom, antes de tudo, nós estamos diante de uma montanha-russa tarifária, né? E o que, inevitavelmente, traz um enorme grau de incerteza. Todo mundo, investidores, traders, todo mundo que importa, quem exporta, está meio agoniado por conta da dificuldade de antever quais serão as tarifas resultantes desse processo, não é? E, portanto, quais são as implicações, como é que você configura a sua cadeia de valor, como é que você decide o que vai fazer e assim por diante. E para entender por que é uma montanha-russa, é importante ter em mente que há pelo menos duas perspectivas distintas presentes no manejo de tarifas por parte do governo Trump, né? Do governo Trump 2.0. Por um lado, há, digamos assim, a orientação veiculada pelo secretário do Tesouro, Bessent,
que já durante a campanha, depois da eleição e logo no início do mandato do presidente Trump, sempre sugeriu que o uso de tarifas seria principalmente de modo transacional, ou seja, como um instrumento de barganha para obter coisas demandadas pelos Estados Unidos, dos parceiros, né? Não necessariamente, inclusive, no que diz respeito a comércio de bens, a exportações ou importações. E, com efeito, a gente teve, no primeiro mandato do presidente Trump, um exercício de tarifas ou de ameaça de tarifas deste modo transacional no caso do México. Lembrem-se quando o presidente Trump ameaçou estabelecer tarifas sobre os produtos vindos do México, caso o então presidente AMLO não tomasse uma atitude em relação aos fluxos de transeuntes vindo via fronteira sul dos Estados Unidos, e o AMLO fez isso, e o presidente Trump então pôde declarar vitória na exigência e não implementou as tarifas. A gente também viu um exemplo desse manejo quando, no início agora do governo Trump 2.0, o presidente Trump ameaçou Canadá e México com tarifas caso não reforçassem não apenas o bloqueio a imigrantes, ainda que no caso do Canadá não seja tão sustentado, mas tão pronunciado, mas, enfim, e também as importações ilegais de fentanil, né? Pois bem, a presidente do México, assim como o então primeiro-ministro Trudeau, fizeram movimentos que já estavam programados, e isso permitiu ao presidente Trump postergar aquelas tarifas que quis colocar, né? Então, isso deu, inclusive, uma certa tranquilidade para analistas, para todo mundo, que o manejo seria principalmente transacional. Mas tem uma outra versão, tá certo? Que é a versão que esteve representada e esteve liderando no estabelecimento das tarifas recíprocas, que aí é diferente. Aí é tarifa por tarifa mesmo. Por uma razão protecionista, dado um desejo, uma fantasia de voltar a fita para trás na história econômica americana e voltar à manufatura como ela era lá nos anos 70, nos anos 80 e assim por diante. Essa é a visão, digamos assim, que permeia, que vem do Peter Navarro, que vem do Howard Lutnick, o USTR, e outros dentro do governo, inclusive o chefe da assessoria econômica, o Stephen Miller. E isso é importante porque e nós vamos ver por quê, já, o anúncio das tarifas recíprocas acabou levando a um tremendo choque, inclusive, sobre mercados financeiros, né? Por quê? Na verdade, quer dizer, o ponto de partida, isso é a evolução do déficit comercial de bens dos Estados Unidos, não de serviços. Nos serviços dos Estados Unidos são superavitários. Mas, de fato, a evolução do saldo comercial norte-americano tem sido gritantemente negativa, né, alimentando a ideia de que de que o resto do mundo explora os Estados Unidos via a exploração do seu mercado, né? Mas é importante frisar que quando vai para o déficit em conta corrente, não apenas o saldo superavitário nos serviços alivia, como também pelas análises que o Fundo Monetário faz de qual é o tamanho do saldo em conta corrente dos países, não há, a rigor, pelo menos nas últimas avaliações, nada de extraordinariamente negativo no saldo em conta corrente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tendem a ter um déficit em conta corrente, primeiro porque tem um nível de poupança doméstica aquém do volume de investimentos da economia, além de ter um déficit público que se acrescenta
a demanda doméstica e que acaba sendo financiada pelo resto do mundo. E o resto do mundo compra títulos do Tesouro norte-americano como ativos de reserva, como safe haven assets. Então, portanto, há uma tendência natural a que haja um déficit em conta corrente norte-americano. No entanto, a ênfase e a olhar nos bens é por conta, como eu disse, da nostalgia de retorno ao passado manufatureiro. Pois bem, do ponto de vista de evolução de saldos mais recente, olhem como, a rigor, já aqui o Brasil tem um pequeno déficit, ou seja, os Estados Unidos têm um pequeno superávit com o Brasil, não muito significativo, enquanto os Estados Unidos têm esse déficit comercial, particularmente com a China, como vocês veem aqui, ainda que na evolução das importações totais dos Estados Unidos, dos países de origem, vocês notem aí como já desde a Primeira Guerra, Mr. Trump com a China, no primeiro mandato dele, há uma certa inversão com o México assumindo a posição onde estava lá a China, e isso tendo um pouco a ver com o fato do México, assim como o Vietnã e assim como o Camboja e outros países asiáticos, terem se tornado países conectores, ou seja, com os chineses deslocando a parte final das cadeias de valor para esses lugares, de modo a circunscrever, né, bypass, a barreira tarifária norte-americana. Isso não tende a se manter. A presidente do México já tem evocado mensagem de como não vai permitir que isso aconteça, mas é um fato importante para se ter em mente esse papel cumprido pelos países conectores. Pois bem, aí nós temos, desafortunadamente, olha, nós estamos tendo essa onda de tarifas do governo Trump 2.0. Agora, a verdade deve ser reconhecida que nos últimos anos a evolução rumo a posturas mais liberais não tem sido muito boa. Vejam como a convergência nas tarifas entre o resto do mundo, fora Estados Unidos e Estados Unidos, parou de ocorrer. Aqui já reflete a elevação de tarifa dos Estados Unidos, mas ainda há uma diferença. Agora, é importante frisar como tem ocorrido um aumento muito forte no uso de barreiras não tarifárias. Isso aqui inclui subsídios, tá certo? Veja como sobem os subsídios. Aqui no caso dos Estados Unidos, evidentemente, isso reflete os subsídios acompanhando o Inflation Reduction Act, né, acompanhando a Bill of Chips e assim por diante. Mas o fato é que a gente tem tido já inclusive uma discussão sobre os riscos de fragmentação da economia mundial por conta do retorno de políticas industriais, né? Bom, então, dado o diagnóstico de déficit comercial de bens como sendo uma exploração pelo resto do mundo e dado o desejo de retorno da manufatura como era, a gente assistiu. Esse é um pequeno resumo da velocidade de ações tarifárias dos Estados Unidos até aqui. Os primeiros 10% sobre a China, os 10% adicional no dia 4 de março, né? Os 25%, aqueles lá, 10% de China e 25% do Canadá e México aqui, associados, como eu disse, àquele pacote justificado pelo combate, pela demanda de combate ao ingresso de fentanil e de imigrantes, no caso do Canadá e México. Mas tivemos já os 25% gerais sobre aço, alumínio e os derivados, né? E os 25% sobre automóveis no dia 3 de abril, logo depois das tarifas recíprocas, né? Depois do dia da libertação. Mas nós temos hoje, nesse momento, os 10% de linha de base em quase todo mundo e as diversas tarifas adicionais que entrariam em 9 de abril, mas que foram suspendidas temporariamente. O mapa já vou dar, as chamadas de tarifas recíprocas.
Bom, e com os detalhes, o carve-out que nós vimos no fim de semana sobre produtos eletrônicos, smartphones, laptops, né? E o que está previsto, está programado como o fim do de minimis, né, para a China, dos produtos pequenos, né? E os 25% das peças. E as possibilidades ainda na área de madeira, de cobre, semicondutores, produtos farmacêuticos, mais uma em cima do petróleo venezuelano e assim por diante, né? Pois bem, o fato é que está aqui o desenho das chamadas tarifas recíprocas, que foram anunciadas como uma espécie de compensação pelas diferenças de tratamento entre os parceiros dos Estados Unidos e os Estados Unidos, né? É que, na prática, eu ponho aspas, porque a rigor se utilizou uma fórmula que foi aprovada, discutida 3 horas antes do anúncio das tarifas recíprocas, mas que não se reportam a estudos detalhados, produto por produto, país por país, de qual é que seria o nível de tarifa dos Estados Unidos para compensar aquela diferença. Na prática, acabou sendo uma fórmula que refletiu simplesmente o tamanho do déficit comercial de bens que os Estados Unidos têm com o correspondente país. Por isso que ela independentemente de fazer parte de união, como no caso do México e Canadá, independentemente de ser país mais próximo ou menos próximo politicamente, o critério aqui foi literalmente tamanho do déficit comercial dos Estados Unidos. Por isso que com os países com quem os Estados Unidos têm superávit, como o Brasil e outros, para esses receberam apenas 10% de tarifa, a título de tarifa recíproca, não é? Um detalhe importante também, isso aqui quebra uma regra básica do sistema multilateral de comércio estabelecido com a liderança dos Estados Unidos, dos próprios Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, que incluía o princípio da nação mais favorecida, ou seja, um país decide, quer colocar uma tarifa num determinado produto, independentemente se aquilo tem um país alvo do outro lado, o que importa é que o princípio da nação mais favorecida ditava que aquela tarifa tem que ser a mesma aplicada a todo mundo, ou seja, sem nação mais favorecida, com as exceções de acordos regionais e assim por diante, não é? Pois bem, esse princípio está quebrado porque, evidentemente, essa diferenciação de taxas aí é uma diferenciação bilateralmente estabelecida pelos países. Agora, no total, o fato é que as tarifas anunciadas, elas jogariam a proteção comercial dos Estados Unidos a níveis não vistos há um século, né? E por isso, e com essa diferenciação, como a gente vê aí, as cores aí representam, diferenciam os países conforme o nível de tarifas recíprocas que foram estabelecidas, não é? Olha, essa é outra forma de ver, vejam como as tarifas médias americanas hoje, elas voltam a patamares como bem no passado, num tempo em que as economias não eram tão integradas como o são hoje, né? Agora, é claro que o vai e vem estabelece tarifas, suspende, mas aí vem o Peter Navarro e diz, não, elas estão suspensas, mas elas vão valer, né? A gente fica... esse grau de incerteza em relação a para onde vão as tarifas acaba, conforme capturado em indicadores de incerteza quanto à política comercial, tá, como bem disse a Cristalina hoje, de onde eu tirei, da apresentação dela, que eu tirei esse slide, está off the charts, né? Isso, evidentemente, que tem um efeito negativo sobre decisões de investimento. Como é que você vai investir? Você vai fazer uma coisa ali ou acolá, sem saber como é que aquilo vai, afinal, ser afetado pelas tarifas no final, né? Isso já está prejudicando não apenas
os gastos com investimento, mas também, inclusive, os gastos com bens de consumo durável. E olha, agora, veja como isso. Por isso que vocês veem aqui, nesse gráfico à direita, no dia da libertação, né, dia 2 de abril, quando vem as tarifas recíprocas, e aí cai-se a ficha de que não era transacional, não. Era protecionismo mesmo, para valer. É importante notar como o Bessent não estava lá no anúncio de tarifas recíprocas, quem estava era o Lutnick, né, e como o Peter Navarro se pronunciou depois. E aí os mercados caem a ficha, diz, opa, aí o negócio é para valer e o impacto disso será extremamente danoso para a economia e por isso que os índices de ações caem pelo mundo afora justamente no dia do anúncio das tarifas recíprocas, né? E mais, deixa eu observar como o medo mesmo veio depois, quando esse temor, aquilo que a gente viu nos mercados acionários, e aliás, o gráfico anterior já mostrou, no momento em que o anúncio de postergação das tarifas recíprocas para fins de negociação foi anunciado, o mercado de ações aliviou e voltou um pouquinho, recuperou um pouquinho, como vocês viram no gráfico. Mas só que quarta-feira da semana passada, o choque atingiu os títulos do Tesouro. Aí o medo bateu. Porque nós vimos na quarta-feira da semana passada uma coisa muito rara, muito improvável de acontecer, que foi a elevação dos juros no mercado de títulos do Tesouro de 10 anos, tá certo? Ao mesmo tempo em que o dólar estava desvalorizando. Em geral, esse movimento não ocorre. Ele só ocorre caso estejam investidores saindo do mercado de títulos, tá certo? Só com investidores saindo do mercado de títulos que você vai ter os juros subindo e dólar desvalorizando, né? E a rigor, tantos boatos correram naquele dia de desova de papéis de tesouros pela China, desova de títulos do tesouro pelo Canadá e assim por diante. A grande verdade é que depois do anúncio e a propósito, o anúncio do adiamento das tarifas recíprocas acontece com quem ao lado do Trump? Do Scott Bessent. Não o pessoal linha dura de comércio lá do Lutnick e do Peter Navarro, né? E o Scott Bessent, logo em seguida, também anuncia a disposição de criação de linhas de suporte para o Tesouro, de liquidez no mercado, e aí a coisa acalmou e nós tivemos, desde a semana passada para cá, algum alívio no mercado de títulos. Mas aí se deu tanta fala, é claro, evidentemente, medos de abandono do dólar como moeda reserva. Notem aí a valorização dos títulos dos títulos do Tesouro alemães, tá certo? Então, a narrativa de um possível deslocamento de reservas de ativos líquidos seguros dos Estados Unidos para títulos em euro, particularmente porque agora, com a política de armamento da Europa e o relaxamento da rigidez fiscal pelos alemães, nós vamos assistir a uma elevação muito grande na provisão de títulos de dívida da zona do euro, né? E isso pode realmente absorver parte da reserva mundial de ativos, né? Esse gráfico aqui também é importante para mostrar o seguinte: como esses três que estão no centro, China, União Europeia e Estados Unidos, são as maiores zonas importadoras. O terrível é que elas são as maiores zonas importadoras, tá certo? Ao mesmo tempo em que eles são mais fechados em termos de proporção de importações, como proporção do PIB, do que os outros. Isso aqui, alguns de vocês que tenham visto aquele vídeo sensacional do primeiro-ministro de Singapura, falando em nome dos pequenos países,
Isso é bem expresso nesse gráfico aqui. Os que você vê pancadas proporcionalmente maiores são os países pequenos, né, que dependem ainda mais do comércio do que os grandes. Pois bem, estou andando, não se preocupem. Olha, o que eu estava observando de inédito, vejam aqui a subida do Standard Poor's 500 depois da notícia do adiamento, da postergação das tarifas recíprocas. Agora vejam também, por sua vez, a subida de juros nos títulos de 10 anos, ao mesmo tempo em que o dólar desvalorizou. E como bem observado aqui, isso foi visto como talvez sinal de venda do exterior de títulos do Tesouro. Hoje estamos mais calmos em relação a isso. Pois bem, apenas para ilustrar, olha, para que hoje em dia veja como os títulos do Tesouro guardados no exterior não são mais bancos centrais apenas, pelo contrário, a provisão é para o setor privado, né? Que por isso mesmo, isso é importante porque tanto se fala no suposto acordo de Mar-a-Lago, tentando repetir a experiência de 1985, mas essa dívida em mãos de estrangeiros, ela está com o setor privado agora, principalmente, tá certo? O que torna complicado. Pois bem, vamos lá para Estados Unidos e China. É um caso à parte, como eu observei, as tarifas recíprocas foram suspensas nos outros, ficando, por enquanto, apenas no básico 10%, né? Fora, é claro, as tarifas de aço e as tarifas de automóveis, etc. e tal. Agora, onde se tem uma elevação extraordinária, inclusive por conta da resposta chinesa no tit for tat, é Estados Unidos e China. Vejam como esse gráfico ilustra a elevação brutal desde janeiro, né? Estando nesse momento, atualmente, 124, na verdade, 140, a tarifa é mais alta. Pois bem, isso... sendo que aí vamos lá discutir um pouquinho porque é que eu disse que é uma fantasia a história de voltar ao passado. É verdade que globalização permitiu a China ter essa apropriação de parcela na economia global de produção de manufaturas que estão expressas aí nesse gráfico. Com queda dos Estados Unidos, queda do Japão, Alemanha, Coreia do Sul permanecendo estável. Isso aí foi o resultado, é claro, globalização 2.0, precisamos lembrar, foi o resultado de ingresso de 1 bilhão de trabalhadores mais baratos na economia global de mercado, com as reformas que o Deng Xiaoping fez, com as zonas especiais, com a queda do Muro de Berlim, as mudanças tecnológicas que permitiram a fragmentação do processo manufatureiro, e aí as empresas puderam fragmentar geograficamente a produção de manufaturas de acordo com as conveniências de custo, etc. e tal. E, a rigor, o resto do mundo, os países avançados já teriam uma tendência natural à queda da proporção manufatureira em seu PIB, por conta da demanda na margem crescendo mais em serviços à medida que sobe a renda, também por conta do aumento da produtividade, mas também porque a produção industrial nesses países avançados sai dos segmentos mais tradicionais e se dirige aos segmentos mais altos na cadeia de valor. Está aqui, veja esse exemplo do caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos perdem manufatura em sapatos e roupas, tá certo? Em produtos têxteis, enquanto crescem brutalmente no caso de equipamentos espaciais, no caso de equipamentos de defesa, no caso de indústrias high-tech e assim por diante. Isso se vê aqui também na queda de bens duráveis e não duráveis, mas, ao mesmo tempo, uma expansão brutal nos serviços de atividades financeiras, de transporte e armazenamento e nos serviços profissionais e comerciais que mencionei, né? Agora, o ponto é o seguinte, vejam, esse gráfico também é bem ilustrativo,
Veja como, na verdade, o valor adicionado em termos reais da manufatura americana continuou crescendo nessas décadas. Agora, caiu o volume de empregos manufatureiros, por dois motivos, é importante frisar isso. Em parte por conta do translado para a Ásia, para a China e os outros, mas em parte também por conta da evolução tecnológica que mudou a configuração da indústria. Aquelas indústrias que existiam em Detroit 30 anos atrás, elas não podem voltar, porque elas não existem mais. Aquele desejo articulado pelo sindicalista que estava lá acompanhando o presidente Trump no dia do anúncio das tarifas recíprocas, mas essa fantasia de retorno é a fantasia que em parte, em grande medida, é responsável pela eleição dele em 2016 e pela reeleição no ano passado. Só que essa é uma fantasia que não dá para voltar. As usinas de aço agora, as atividades industriais, elas são robotizadas, o grave problema de concentração de renda não deu para colocar, para não crescer demais aqui. Se teve uma concentração de renda, a apropriação dos ganhos da globalização foi feita, no caso dos Estados Unidos e de outros países avançados, principalmente pela parte de cima da pirâmide de renda, com o pessoal de baixo temeroso de não conseguir sequer repetir o padrão de vida dos pais, etc. e tal, e é esse pessoal que alimenta o sentimento anti-globalização nos Estados Unidos, alimenta o sentimento anti-unificação com a União Europeia, lá que serviu de base para a vitória do Brexit, né? A culpa sendo colocada ou em produtos chineses ou em imigrantes, né? Imigrantes, olha, não acha que eu estou exagerando. Um livro sucesso do Peter Navarro, publicado em 2011, o título diz tudo: Morte pela China. É a ideia de que a concentração manufatureira na China seria a morte dos Estados Unidos, né? Conforme é descrito nesse processo aqui. Pois bem, o problema é que nem volta à indústria, porque a mudança tecnológica foi também, e em grande medida tem que ser reconhecido que, é uma pena que eu não coloquei aqui, os gastos com retreinamento de mão de obra, com a proteção social nos Estados Unidos, ela é frágil. E isso significa dizer, comparativamente a outros países, não estou nem aqui me referindo a escandinavos, posso me referir a Nova Zelândia, Austrália e outros países, que souberam retreinar seus trabalhadores para as novas condições e não se defrontam com, digamos, os problemas que tem boa parte da força de trabalho norte-americana hoje para encontrar. Agora, muito embora seja uma fantasia, de acordo com o que eu estou dizendo, o desejo de rebobinar e trazer de volta o que ficou no passado é forte e alimenta essa nostalgia. Eu recomendo muito esse artigo que saiu no Financial Times. Vejam como a desigualdade de renda nos Estados Unidos cresceu à medida em que aumentou o grau de abertura da economia americana por conta do fato de que os benefícios, inclusive a concentração de riqueza e o prêmio pela riqueza sobe, enquanto não tem na parte de baixo uma preparação da mão de obra e assim por diante. Então, esse é o problema. Não o comércio. No entanto, ou seja, você até pode ter uma redução, veja como a China diminui, a gente já viu isso no gráfico anterior. O ponto a fazer é que o custo, até você vai ter uma substituição de importações, e o presidente Trump se refere muito a isso, anúncios de empresas, mas essa substituição de importações, evidentemente, não vai ser para baratear a produção doméstica, claro, porque se fosse assim, a configuração da produção não seria como as cadeias de valor que existem. Então você vai ter, na margem, alguma substituição de importações. Enquanto não tiver substituição de importações, o que você vai ter é só aumento de custo. E levem em conta que o aumento de custo via tarifas de importação também
tem um impacto negativo sobre a competitividade das manufaturas dos Estados Unidos que usam importações. Hoje nós não vivemos mais no mundo dos anos 70, e muito menos lá dos anos 30. Então, a própria manufatura que existe dos Estados Unidos, sobejamente competitiva, ela é plena de importações. Ela também vai sofrer um choque. Aliás, economistas do Federal Reserve Bank fizeram estudos em 2018 e 2019 e sobre a primeira guerra comercial do presidente Trump no primeiro mandato e concluíram que o efeito final sobre as manufaturas americanas daquela guerra foi negativo, quando eles levaram em conta o efeito sobre os segmentos importadores das manufaturas e quando levaram em conta também o impacto das retaliações que aconteceram naquela época. Isso para não falar da agricultura americana que foi deslocada em favor do Brasil, né? Então, o fato é que a ideia de que simplesmente você substitui importações e tem apenas um benefício de crescimento dos Estados Unidos, ela é duvidosa. Pelo menos a experiência anterior não foi assim, e nós não vamos ter uma substituição de importações que vai fazer tudo mais barato. Que, aliás, essa é a razão de ser do efeito mostrado nos preços de ativos, de ações, como nós vimos nos índices. Tem uma analogia que é sempre feita, que é uma analogia perigosa, entre essas guerras tarifárias, entre essas guerras comerciais e uma luta de boxe. Uma luta de boxe ganha aquele dos dois, né, ou das duas, que consegue aplicar golpes mais dolorosos, mais violentos, e ganha aquele que consegue resistir mais os golpes do adversário, ou da adversária, né? Mas tem pancada dos dois lados. E, evidentemente, que haverá guerra comercial em curso, pancada nos dois lados. Vai ter nos Estados Unidos, vai ter na China. E o Brasil nessa história? Aí é o seguinte, eu vejo muitas polianas no Brasil. Tem o pessoal que vê potenciais benefícios em tudo. Vamos aqui listar pelo menos as possibilidades de um lado ou de outro. Eu pus esse gráfico aí para mostrar, para ilustrar como, vejam, durante a guerra comercial dos Estados Unidos e China, você tem essa expansão significativa das vendas agrícolas para a China, pelo Brasil, tá certo? Com uma regressão depois, mas que continuou em ascensão. Enquanto os Estados Unidos, depois de recuperar, isso aqui durante a guerra, depois de recuperar, vem caindo, né? Então você tem já uma substituição plena e que tende a ser acentuada caso a guerra comercial Estados Unidos-China não seja parada por algum novo acordo Parte 1, né? A tal ponto que hoje, vários produtos, em produtos-chave, a China importa mais produtos alimentícios do Brasil do que dos Estados Unidos. Veja o caso de soja, veja o caso de carne bovina, tá certo? Veja o caso de milho com uma reversão pelo Brasil apenas mais recentemente, enquanto que poultry, enquanto que comida de frango, etc. Então, o Brasil está na dianteira. Então, esse é, digamos assim, a malta agricultura está sorrindo. O Brasil vai se beneficiar da guerra entre Estados Unidos e China por conta dessa substituição, né? Mas o problema é que você não tem apenas isso. Vejam lá, vamos lá. A guerra, as tarifas americanas também vão impactar diretamente, no caso bilateral, as exportações brasileiras de alguns manufaturados, né? Esse vai ser o caso diretamente, claro, dos semi-acabados, dos produtos de aço e alumínio que nós exportamos. Na primeira guerra, no primeiro governo Trump,
O Brasil driblou um pouquinho porque conseguiu negociar por cotas, né? Mas as cotas já eram uma limitação, mas pelo menos não sofreram tarifas aquilo que estava dentro das cotas, né? Mas agora, por ser visto, se esse tipo de acordo poderá ser repetido de novo com aço e alumínio, né? Por conta do fato de que, inclusive, a relação política é até mais dura e os Estados Unidos estão mais duros nessa segunda fase do governo Trump. Produtos aeronáuticos, não há muita substituição. Nós que vivemos nos Estados Unidos sabemos como você viaja regionalmente e a presença massiva é de avião da Embraer. E embora haja concorrência entre Embraer e Boeing em algumas pequenas áreas, o fato é que a posição de mercado dos produtos da Embraer ela é realmente muito forte. Mas pode ser que essas exportações, inclusive de peças de reposição, possam ser impactadas por tarifas se elas continuarem lá. Agora, existe, e aí eu vou para o segundo ponto, aí o pessoal pauliano diz, veja bem, de repente, se as tarifas recíprocas vêm para valer, então o fato de que o Brasil só está recebendo 10%, enquanto, por exemplo, alguns asiáticos estão recebendo 70%, 80%, né? Então, de repente, existe uma margem, uma possibilidade de diversão comercial, a trade diversion, com o Brasil substituindo exportações asiáticas. Isso é muito mais desejo, né? Gente que já veio com a fantasia da produção da Apple em São Paulo substituir. Primeiro porque você tem a competitividade brasileira nesses produtos não é suficiente para concorrer com os asiáticos. E segundo, porque se a primazia acabou sendo mesmo a de reindustrialização dos Estados Unidos, não vai ser substituição de Ásia por Brasil ou por outra da América Latina que vai convencer os policymakers a abrir o caminho, né? Então, eu sou muito descrente quanto a essa substituição de exportações asiáticas. Além disso, a gente está aqui falando de triângulo de Brasil, Estados Unidos, China, Brasil, China. Mas, isso são apenas peças de um quebra-cabeça que é global. E a grande probabilidade é que, particularmente, como eu já mencionei, se as tarifas recíprocas, mesmo hoje, do jeito que está, ou seja, sem o retorno o retorno pleno das tarifas recíprocas anunciadas no dia 2, a propensão é arrastar a economia global para uma recessão. Já mencionei o relatório da OMC, que foi divulgado ontem pela Ngozi, pela Madame Ngozi, tá certo? E temos as referências hoje da Madame Kristalina Georgieva, do Fundo Monetário Internacional. Vamos ver o que é que o World Economic Outlook vai trazer do Fundo Monetário Internacional na semana que vem, mas o fato é que a tendência é para baixo. Aliás, assustador é o fato de que o relatório da OMC estima, usando os modelos, que se o descasamento Estados Unidos-China for completo, o PIB global tende a cair em pelo menos algo próximo a 7%. É muita coisa. E é claro que a economia brasileira, em tudo que ela faz, não vai sair incólume de uma recessão global. Além dos efeitos sobre os preços de commodities, porque uma economia em desaceleração tende a ter efeito negativo sobre commodities. Não é por acaso que, com algumas exceções, as commodities têm tido um desempenho negativo em termos de preços, acompanhando os anúncios de tarifas. Nada disso é fortuito, porque os agentes econômicos associam uma coisa com a outra, e o preço do petróleo caindo e de outras commodities também. E, é claro, para o Brasil, os preços de commodities importam, né? Importam, inclusive, para o crescimento do PIB. E, por último,
tem um canal de transmissão do que acontece nos Estados Unidos para o Brasil, que é um canal de transmissão, às vezes, mais importante em termos de impacto do que o próprio comércio, que é o canal monetário financeiro. Os níveis de juros no Brasil dependem fortemente das taxas de juros aplicadas aqui nos Estados Unidos e depende também das chamadas condições financeiras, né, que facilitam ou pioram o acesso por tomadores de recursos brasileiros nos mercados internacionais. E essas condições financeiras de taxa de juros, elas não tendem Vejam, na margem, como bem disse o Jim Powell ontem, o chefe do Federal Reserve, o governador-geral, as condições de escolha, de decisão de política estão mais difíceis na margem. A gente espera, se sabe que haverá um choque de preço. O choque de preço, por conta das tarifas, não necessariamente se traduzirão em inflação permanente mais alta. Mas, vejam bem, lembrem do começo do governo Biden, e quando muitos analistas, inclusive do Federal Reserve Bank, estavam lá dizendo isso é um efeito transitório, etc. e tal. No entanto, a resiliência da inflação mais alta, mesmo sendo apenas choque ocasionada como preço, choque de preço, acabou sendo, inclusive, mortal para a popularidade do presidente Biden, né? Pois bem, então esses choques que a gente está prestes a assistir, já está começando a assistir, eles podem ou não resultar em inflação permanentemente mais alta, mas eles, no período imediato, são uma inflação, né? Ao mesmo tempo em que a economia está desacelerando. A desaceleração chama por corte de juros. Já a elevação de preços chama por manutenção dos juros onde estão ou aumento, né? Acho interessante que o Jim Powell observou que qualquer alívio de desemprego com a inflação permanecendo alta não é sustentável. Então, se ele tiver que privilegiar uma dimensão do trade-off, de decisão de política monetária, ele vai fazê-lo olhando para a inflação. Então, essa inflação importa mais do que nunca. Meu último slide é esse, mostrando como essas são as expectativas medianas de inflação do consumidor norte-americano para 12 meses à frente, né, e a diferença entre a de 1 ano e a de 5 anos. E vejam como as expectativas já estão apontando para uma inflação esperada bem mais alta, o que joga na direção muito provável de gritaria do presidente Trump, em relação a Jim Powell, mas um Fed que vai provavelmente resistir a aliviar as condições financeiras no futuro imediato. E apenas aqui é o meu site pessoal. Quem quiser receber as coisas que eu escrevo e assim por diante, de graça, é só se inscrever lá. Desculpe por ter falado tanto. Muito obrigada, doutor Otaviano Canuto. Foi uma aula, uma masterclass hoje com o senhor. Na sua introdução, eu esqueci de mencionar, e nessa aula que o senhor deu hoje, reflete a posição que o senhor serviu como secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia do Brasil. Então, o senhor não só serviu várias agências financeiras internacionais, globais, mas também serviu o governo brasileiro através da sua posição aí como secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Olha, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não interrompi a sua apresentação, porque realmente foi muito engajante e muito informativa, e com informações tão correntes, coisas que aconteceu ontem, que está acontecendo hoje, vai acontecer na semana que vem. Eu notei aqui também que ninguém saiu. Então, eu não queria interromper a sua conversa, a sua apresentação, justamente porque eu também estava tão envolvida na sua apresentação, na sua conversa, que eu não quis interromper.
Mas vieram várias perguntas no chat, muito interessantes, que eu não gostaria de deixar, de o senhor não responder a eles. Perfeito. Se o senhor pudesse Perfeito. escolher uma ou dois. Não, posso sim, com prazer, porque são todos interessantes. Veja, aqui, Michele. Quais setores da economia brasileira estão mais bem posicionados para capitalizar as oportunidades geradas pela guerra tarifária entre Estados Unidos e China, né? Definitivamente aí, como eu deixei claro, eu tentei deixar claro na apresentação, a agricultura, né? As exportações agrícolas, a dúvida que existe é se haveria capacidade suficiente instalada e potencial de produção suficiente brasileira, né, para suprir a demanda. E, nesse sentido, dá para ser otimista porque as estimativas são de uma super safra, né, ainda bem. Né? Aliás, a gente pode acabar substituindo Estados Unidos também em vendas desses produtos para a Europa. Não é. Então, agricultura, e como eu disse, eu sou um pouco mais cético o Brasil ganhar vantagem dessa guerra na área de indústria. Né? Então, o tipo de política pública sempre para fazer para maximizar esses ganhos é reduzir o custo de operar no Brasil. O Brasil é um lugar, aliás, o custo do Brasil não é uma categoria fortuita, porque nós somos ruins mesmo em termos de ambiente de negócio. Isso chupa a produtividade, isso encarece. Precisamos também fazer coisas mais rapidamente com infraestrutura. A boa notícia tem sido, inclusive, os chineses vão voltar a investir nisso, né? Esse é um ponto importante. Tá? Então, mas em geral, agora, a Igor, veja, relaciona com outra pergunta aqui. Todo mundo acaba perdendo um pouco em guerras tarifárias globais. A ideia de ganhador e perdedor, aí no caso em termos relativos, como teve uma das perguntas que fez, a China pode aguentar? Escute, a China já sabia, já anteviu, e aliás aqueles números da evolução para baixo das exportações chinesas para os Estados Unidos, os chineses pronunciaram ali já na época do primeiro Trump que não poderiam mais depender tanto das exportações para os Estados Unidos. Agora, por outro lado, a China vem demorando em fazer o que tem que ser feito para depender menos de exportações e ter mais consumo doméstico. Quando era vice-presidente no Banco Mundial, o meu chefe de então, o presidente Bob Zoellick, tinha ido 3 vezes naquele ano de 2011 para a China, e a 4ª vez ele me mandou no lugar dele. De repente eu fui ao Hall of People em Beijing, sentei ao lado do presidente Hu Jintao, não eu, é claro, eu Banco Mundial, e levei a mensagem que o banco estava dizendo ao presidente Hu Jintao, da necessidade da China não depender mais tanto de exportações e aumentar o consumo doméstico, mesmo que aquilo diminuísse um pouco o crescimento chinês, mesmo que aquilo, a taxa de investimento seria menor como proporção do PIB, mas o crescimento chinês seria mais sustentável e sólido. É claro que o pessoal do Hu Jintao leu o meu discurso antes, as coisas não acontecem de improviso, e o presidente Hu Jintao, ao meu lado direito, diz que eu tenho razão, né? Não eu, o Banco Mundial. Né? Mas, no entanto, a China não fez o que tem que ser feito para ocorrer essa transição da dependência de saldo comercial e mais para o consumo. O que eles fizeram foi deixar aquelas ondas enormes de investimentos em infraestrutura e a onda imobiliária. Mas a onda imobiliária esgotou. E agora, na margem, o que a China teria para exportar é só produto de alta tecnologia, produto da energia limpa, e dado o tamanho da economia chinesa, o resto do mundo não está disposto a aceitar o volume de saldos comerciais, como foi o caso das décadas gloriosas da China. Mas a China demorou a acordar para isso.
mas sabe que não tem alternativa. Então, nesse sentido, não é que a pancada não será grande, já não está sendo grande em um crescimento chinês. Todo mundo tem dúvida dele conseguir manter os 5%. Mas o fato é que os chineses sabiam que não tinham opção. Onde eu acho que é uma subestimação da dor é aqui nos Estados Unidos. As implicações da guerra tarifária, talvez com exceção do lado do Scott Bessent, mas certamente estão sendo subestimadas no lado do Peter Navarro, Howard Lutnick e Steve Bannon. Tá certo? Portanto, esses potenciais winners e losers dessa guerra de tarifas e as condições da China de peitar é uma coisa difícil de dizer porque todos perdem, não é? Todos perdem. E, por último, aqui, a pergunta sobre os setores industriais ou tecnologias se beneficiarem do ambiente global. A lição de casa do Brasil é que tem que ser feita para que o Brasil se beneficie. O Brasil é uma economia muito fechada. Nós temos uma presença de barreiras comerciais não tarifárias e temos uma qualidade do gasto público que não privilegia infraestrutura. Isso dói muito mais a nossa competitividade até do que... Isso vale para a questão de política industrial. Nós temos uma longa experiência de políticas industriais, em geral, fracassadas. Quais foram as políticas industriais exitosas? Foram aquelas que, assim como aconteceu no caso da Coreia do Sul e dos asiáticos e da própria China, ela põe os beneficiários das políticas industriais a ter que operar em condições de concorrência, tá certo? Tem que operar com condição de concorrência com as vantagens que a abertura pode dar. Eu tenho em mente os 3 exemplos exitosos no Brasil, 3 exemplos, não são muitos, né? Me vem Embraer, me vem Petrobras, antes de ser submetida a ordens de compra local ou a ser obrigada a fazer investimentos por razões que não lucrativas, e penso na agricultura brasileira. O que eles têm em comum? Eles operam a Embraer opera no centro de uma cadeia de valor em que a Embraer é boa na capacidade de projeção do avião, na capacidade de fabricação, de montagem, mas com o direito de se abastecer de componentes e peças onde achar melhor no mundo. É uma cadeia de valor. Aí o motor vem da França, engrenagens da Inglaterra, semicondutores da Ásia, e a Embraer focaliza ali no centro. A mesma coisa a Petrobras, muito boa na capacidade de pesquisa e de produção de petróleo, e competitiva com os nórdicos, com noruegueses e assim por diante, quando era capaz de se abastecer de sondas e do que quisesse, onde quisesse. Então, política industrial no Brasil, para ter êxito, como foi o caso na Coreia, como eu disse em todos os asiáticos, não pode ser aquela coisa que protege e dá subsídios sem contrapartida em termos de resultados dos beneficiários e sem expor a concorrência. Essas são as pré-condições para que qualquer política industrial possa dar certo. Professor, me permitiu responder a coisa dos países asiáticos ali numa pergunta. Isso, diga. Nós aqui também estamos recebendo várias perguntas de associados que não puderam estar presentes aqui hoje, porque muita gente viajou hoje, né? Professor, hoje é a Quinta-feira Santa, Quinta-feira Santa no Brasil, mas foi o único dia que o senhor estava super demandado essas últimas semanas e nós só conseguimos o senhor hoje. Então, eu também quero agradecer a todos que estão presentes aqui hoje, participando desse webinar numa Quinta-feira Santa. Mas a gente está aprendendo muito com o senhor. Eu gostaria de dividir com o senhor aqui algumas das perguntas que a gente tem recebido. Então, por exemplo, com a sua vasta experiência no IMF, no Banco Mundial, no BID,
Que lições que o senhor aprendeu a resiliência econômica em tempos de crise como que nós estamos passando desta vez? Perfeito. Olha, antes de tudo, não tentar soluções mágicas via preços fora do lugar. Acho que nós deveríamos, no caso do Brasil principalmente, retomar a agenda de reformas estruturais. Vejam, tem 22 anos quando eu estive no governo. A agenda, então, incluía alguns temas de reforma estrutural que demoraram 10, 15 anos. O Brasil tem um ambiente de negócios muito ruim, em algumas áreas, entre os piores do mundo. Um exemplo óbvio disso é na área tributária, que agora finalmente tivemos a boa notícia da aprovação da reforma tributária, mas primeiro, que veio agora, quase 20 anos depois do governo falar nisso, lá em 2003, 2002, 2003, e mesmo assim a implementação vai ser gradual e longa, né? E ainda corremos os riscos de ter algumas jabuticabas aí pelo meio do caminho. Mas, pelo menos, é um passo nessa direção, mas longa data de vida. Mas porque, olha, eu posso dizer, quando o Banco Mundial, ainda no meu tempo de Banco Mundial, quando o Banco Mundial fazia uma comparação do ambiente de negócios, do Doing Business Environment nos países, no capítulo tributário, de 189 países, só tinha 2 piores que o Brasil, em termos tributários. Mas isso vai para outras áreas. Comprar, vender no exterior, quer dizer, exportar, importar. Não estou falando das tarifas, não. Além das tarifas, você tem uma burocracia, um modus operandi. Conseguir uma licença para construir, o tempo e a dificuldade para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, a resolução. Bom, nessa aí demos um avanço com a aprovação da Lei de Falências, mas veja, de novo, Lei de Falências que começou lá em 2003, foi demorar até 2017 para completar. O país difícil, o nosso, para implementar essas reformas estruturais. Né? E tem uma agenda grande aí que eu acho que ela não dá manchete, mas ela é importante para reduzir o ônus sobre a atividade empresarial no Brasil. Porque esse ambiente de negócio ruim, ele chupa produtividade, né? Ele chupa. Uma vez eu vi uma palestra de um CEO brasileiro aqui em Nova York, e aí ele vira para a plateia e ele tinha, na época, a empresa dele, um faturamento nos Estados Unidos igual ao do Brasil. Aí ele virou para a plateia e perguntou à plateia, disse que tinha 5 advogados aqui nos Estados Unidos e perguntou para a plateia quantos advogados ele tinha no Brasil. Com devido respeito a advogados, por favor. Aí a plateia chutou, disse, 10, 15, 5 nos Estados Unidos, 10, 15 no Brasil. Aí ele sorri e vira para a plateia e diz 200. É claro que a configuração da produção é diferente nos Estados Unidos e no Brasil, foi JBS. Mas o fato é que o ambiente de negócio no Brasil, ele implica num ônus, num desperdício de recursos. Isso devia ser prioridade. Temos também uma deficiência enorme no atraso nosso nos investimentos em infraestrutura. E não estou falando aqui de infraestrutura de high-tech, não. Estou falando da infraestrutura básica de transportes, energia, nem tanto, mas os estudos do Banco Mundial mostram como nós passamos aí uns 30 anos investindo menos do que o mínimo necessário para manter a infraestrutura que já não era lá tão grande coisa. Nós precisamos encontrar espaço fiscal para esse gasto público que é complementar ao gasto privado, eventualmente, na área de infraestrutura. Nós pagamos um preço por uma infraestrutura carente.
o que significa desperdício, desperdício de horas nos ambientes urbanos, mas também de perda, de desperdício de produção agrícola. Quando eu cheguei no banco, em 2004, o Banco Mundial fez um estudo sobre a soja brasileira, e naquela época a soja brasileira já estava batendo a soja americana nas exportações, na produção das exportações. E o Banco Mundial foi estudar o Brasil justamente para ver se tinha lições para carregar para outros países em desenvolvimento, né? E o impressionante daquele relatório que, é claro, que apontou lá o papel importante da incorporação de ciência. Eu fui visitar uma fazenda com o presidente do Banco Mundial em missão ao Brasil. Aí lá na fazenda, o dono, numa pequena gleba de terra, um engenheiro agrônomo, virou o laptop para a gente e mostrou assim 18 pontinhos na pequena pedaço de terra. E aí diz, olha, isso aqui são 18 sementes que eu escolhi dentre as mais de 500 que o sistema me coloca à disposição para maximizar justamente de acordo com as características do solo em cada um dos pedaços da minha gleba de terra. O presidente do Banco Mundial vira para mim com um sorriso enorme e diz, that's science, isso é ciência. E é verdade. Aí o estudo do Banco Mundial mostrou isso. Só que o interessante do estudo também é que ele disse que aquilo estava acontecendo, a competitividade da soja brasileira, apesar do fato de que 30%, falando daquela época, 2004, não sei exatamente como está hoje, mas não deve estar tão diferente, 30% da produção de soja brasileira estava sendo jogado fora por falta de condições de armazenamento e de logística. E a gente vê aqueles caminhões atolados na Amazônia e assim por diante. Então, nós temos que revisitar o perfil do gasto público brasileiro para cortar onde pode ser cortado, sem afetar a inclusão social, para encontrar espaço para investimento, para gasto em infraestrutura, na parte que toca ao setor público. Isso é o que a gente tem que fazer, que estamos atrasados, né? E a gente tem também que dá um jeito de melhorar a qualidade da nossa educação. Nós melhoramos muito no acesso, atrasados, né? Os asiáticos trataram de fazer isso há muito tempo atrás, mas ainda temos muito a fazer no que diz respeito à qualidade da educação, porque isso é a base da formação do capital humano. Então, a minha resposta em relação às necessidades além, evidentemente, de fazer a gestão macroeconômica que impeça a erupção de crises, né? Mas que retome, que siga uma agenda de mudança estrutural do país, que favoreça justamente a produtividade e a competitividade de tudo que o Brasil faz. Professor, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de finalizar essa conversa. Como o senhor vê a resposta do Brasil às tarifas impostas pelos Estados Unidos e se existem estratégias que o país poderia adotar para mitigar os efeitos negativos e aproveitar oportunidades emergentes? Eu acho, Sueli, que a resposta brasileira, depois do que veio das tarifas recíprocas, foi sensata. Há o ônus dos 10% adicionais de tarifas? Sim. Mas esse ônus é menor do que o que seria caso a gente entrasse num tit for tat, em que essa condição fosse ainda piorada. Olha que eu temia que as consecutivas referências de Mr. Trump ao Brasil como uma economia fechada, o que é verdadeiro. Na história das tarifas recíprocas ali, enquanto eles estavam provavelmente falando e pensando em reciprocidade de tratamento tarifário, ali ups, dá uma dor, aí o Brasil encaixaria perfeitamente, porque de fato as tarifas são lá em cima e assim por diante. Então eu achei por bem
que provavelmente o Brasil não será prioritário nessa rodada agora de conversas bilaterais. Não acho fortuito que a coisa tenha começado com o Japão, pela importância do Japão, por ser país aliado, etc. e tal. E não será, portanto, uma prioridade o Brasil nessa lista, mas eu achei por bem apropriada a postura que o Brasil acabou adotando diante das circunstâncias. Sem bravatas, entendeu? Ótimo. Olha, tem várias perguntas aqui ainda, professor, mas por respeito aos nossos convidados do Brasil, que já está na hora do jantar, e é uma quinta-feira santa, nós vamos terminar essa conversa fabulosa que o senhor está proporcionando aqui para a gente hoje. Professor, eu pessoalmente quero agradecer. O nosso relacionamento pessoal e profissional vem de longa data. Isso. E eu agradeço ao senhor ter aceito o nosso convite de estar participando numa semana religiosa como essa, não só para os católicos, mas para os nossos amigos judeus. Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a sua participação, professor, e desejar a todos vocês uma feliz Páscoa e feliz Passover para todos vocês. Muito obrigada. Valeu. Um abraço muito obrigada. E para todos. E boa noite. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, professor.